Alô, amigos do Só da Santos Oficial. Sabe o que me chamou a atenção da entrevista do técnico Fábio Carilli para o Domingo Esportivo da Santa Cecília TV? Ele falou sobre o Vevara em Nagasaki. Ele foi um pouquinho além do que ele falou na entrevista coletiva depois da vitória contra o Botafogo. É um assunto desgastante, mas é bom a gente comentar, e eu ouvi também o lado do treinador mais detalhado, tá? Então eu vou colocar o lado dele mais detalhado. Peguei alguns contrapontos que eu preciso entender melhor e por isso eu quero colocar para vocês aqui. Eu sou Fabiano Fará e Só da Santos Oficial. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer o trabalho, ativa as notificações e comenta aqui embaixo sobre esse assunto. O presidente Marcelo Teixeira, nas primeiras vezes que falou sobre o assunto, disse que foi surpreendido pela multa, né? Primeiro ele falou que houve entendimentos com os representantes do Carilli, estava tudo certo, por isso que anunciou o Carilli dia 19 de dezembro. Para o Vevara em Nagasaki, não houve entendimento. Estava naquele período fiscal que eles chamam, eles fazem 11 meses de contrato no Japão. E aí o profissional deixa um pré-contrato assinado para ser validado depois de um mês. E foi nesse intervalo que o Carilli resolveu que não validaria aquele contrato que viria para o Santos. O Vevara em Nagasaki entende que existe uma multa rescisória de $1,5 milhão a serem pagas, tá? Daí 7 milhões de reais, 7 milhões e meio de reais, né? Os representantes do Carilli disseram que o Vevaren tem uma dívida com eles e que abririam mão da dívida e eles têm que abrir mão da multa. Aí depois o presidente do Santos disse que mandou a representante para o Japão. Lá eles se informaram de tudo. Depois teve uma reunião virtual envolvendo representantes do Carilli, o próprio Marcelo Teixeira, o departamento jurídico Daniel Cury, e que o departamento jurídico do Santos entendeu que não há esse negócio de multa nem nada, por isso que inscreveu o Carilli na CBF como técnico do Santos. Depois, no dia que o Vevaren entrou na FIFA pedindo o pagamento da multa, né, o presidente do Santos concedeu uma entrevista anunciando um patrocinador e disse que não teme e que o departamento jurídico do Santos está preparado, né, para resolver essa questão, caso precise resolver essa questão, que está respaldado, que não teme nenhum tipo de punição nem sanção na FIFA. O Carilli falou sobre isso no Domingo Esportivo, e ele falou que ele recebeu a ligação do presidente do clube japonês. Ele falou: os japoneses são assim mesmo, tal. Que recebeu a ligação, se surpreendeu e disse que ele está focado no futebol e que o departamento jurídico do Santos, a diretoria do Santos, os representantes dele e os advogados dos representantes dele vão cuidar do caso e ponto final. E aí ele já envolveu a diretoria do Santos, que até então, segundo o presidente, estava só observando. Ele já envolveu a diretoria do Santos e a parte que representa ele. E o Vevaren continua insistindo. Se houve a ligação para o Carilli, eles estão tentando resolver de uma outra forma. Óbvio que se entraram na FIFA, eu interpreto assim: pô, os caras entraram na FIFA, para que vão ligar para o técnico para resolver? Resolver mais rápido? Deixa rolar na FIFA então. Eles já tem lá um novo técnico, já estão reiniciando o trabalho deles na segunda divisão do futebol japonês. Se entraram é porque existe, pelo que me disseram, a possibilidade do Carilli sair ileso disso. Ele só não quis, ele avisou que não quis validar, né, o acordo que ficou para continuar lá, que preferiu voltar ao futebol brasileiro. Ponto final. Falou que tem um bom relacionamento com o presidente do Vevaren e tudo isso. Então, diante de todas essas questões, e principalmente da ligação que o Carilli falou que recebeu do presidente lá do clube japonês, eu acredito sim que o Santos não sofra nenhum tipo de sanção na FIFA. O Santos e o Carilli se aproveitaram do período fiscal do Japão. O Carilli comunicou, antes de ser anunciado no Santos, que não voltaria ao Japão, que não trabalharia mais no Japão, para não validar o contrato, e assinou com o Santos. O Carilli, a assinatura do contrato do Carilli, ele foi anunciado dia 19. Por mais que ele tenha participado, tá, da montagem do elenco, das contratações dos 13 reforços, indicado, preparação pré-temporada, enfim, antes do Marcelo Teixeira assumir oficialmente, o contrato do Carilli só foi assinado dia 2 de janeiro. Ou seja, no dia 2 de janeiro, ele estava sem vínculo com nenhum clube. Ele não tinha vínculo com o clube japonês. O clube japonês tenta cobrar uma multa porque o Carilli foi anunciado pelo Santos dia 19 de janeiro. O Carilli, ele foi anunciado, mas ele não assinou. A nota do Santos fala que ele assinou o contrato. Ele assinou
compromisso, como se fosse um pré-contrato com o Santos, que seria validado dia 2. Então, foi validado num período onde o Carille estava livre no mercado. Na prática é isso, teoricamente é isso. E ele comunicou o Vevaren de que não voltaria, né? Agora, os representantes do Carille, a diretoria do Santos, o jurídico do Santos, precisam ficar atentos a essas coisas. Não é que não tinha multa, todo mundo sabia que tinha multa. O Carille recusou a primeira proposta do Santos, o Carille aceitou a segunda proposta do Santos, com umas condições melhores dele estar atuando, ser mais atuante, inclusive na participação da montagem do elenco. Isso convenceu o Carille a voltar, né? Ele tem carta branca para trabalhar no Santos. Mas eu não acredito em sanção da FIFA contra o Santos por causa do Carille. O que pode acontecer, assim, falando no máximo, é que a FIFA estipule uma multa para quebra de um acordo, de um pré-contrato dele no Japão, e que ele não sofra nenhum tipo de sanção, ou seja, suspenso aqui no futebol brasileiro. E se tiver essa multa, já falei para vocês, vão pagar. Os representantes dele vão pagar. Mas tem uma dívida lá, como eu disse, eles podem tirar, deduzir da dívida. E aí o Santos também entra na parada e paga também. Pode ser isso, entendeu? Então a gente vai acompanhando esse caso. Mas se o presidente do clube japonês ligou pro Carille, se o negócio já estava na FIFA, ele ligou pro Carille, por quê? É estranho isso, né? Tamo junto, tô lendo comentário. Um abraço.